Provérbios capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo de número 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ali está o texto, eu quero fazer a leitura. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima, aqui na minha versão, fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Esse é um texto que para mim é muito pertinente, importante nos nossos dias. Falar dele, entender o que Deus quer nos ensinar. Foi escrito por alguém que passou por muitas situações, que teve experiências de vida que talvez tenha muito para nos contar. Um dos homens mais sábios da terra, um dos homens que teve experiências de conhecimento de Deus de formas extraordinárias, viveu a revelação de Deus de forma maravilhosa, Salomão. E Salomão, no curso da sua vida, diante das várias experiências que ele teve, ele deixa um conselho para mim e para você. Acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E eu quero começar entendendo o que significa coração na Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, o que ela está querendo dizer para nós? Porque muitas vezes, quando a gente pensa sobre o coração, nós pensamos sobre este músculo que está bem aqui, guardado aqui no nosso peito, que é o centro do nosso corpo. E quando olhamos para isso, nos limitamos às vezes a olhar para esse órgão que está no nosso corpo. É verdade, esse órgão é muito importante. É talvez o órgão central do corpo humano. E muitas vezes, quando a Bíblia faz essa analogia, está falando talvez, algumas vezes, desse coração. Mas na cultura hebraica, na cultura dos gregos, na época que a Bíblia foi escrita, coração é muito mais do que esse órgão que nós temos aqui. E na Bíblia, coração é muito mais do que esse órgão que bate, que muitas vezes bate com mais força e mais rapidez quando estamos apaixonados ou quando estamos diante de alguém que arrebata a nossa alma. É muito mais do que isso. Para os hebreus e para a Bíblia, o coração é o centro da personalidade humana. O coração é o centro de quem você é a essência de você mesmo. Quando se fala de coração, está se falando de você. Está se falando das tuas emoções, está se falando dos teus sentimentos, está se falando das tuas escolhas, das decisões que você vai tomar no dia a dia. Está falando dos sentimentos que você vai enfrentar em vários momentos da sua vida. E não é apenas esse órgão que nós temos aqui. O mesmo escritor do livro de Provérbios, do capítulo 27, Salomão vai dizer de uma forma bem clara, para ficar bem clara para você o que é o coração, no capítulo 27, versículo 19, Salomão vai dizer: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então, quando as pessoas estão falando do coração, estão falando de quem você é. Quando as pessoas falam do teu coração, estão falando da essência de quem você é. E eu gosto muito do texto que é texto base para a nossa conversa nessa noite, porque ele fala do coração, que esse coração que deve ser guardado, saem as fontes da vida. Tudo procede do nosso coração. Não é? As coisas que nós fazemos são resultado de como o nosso coração está. A maneira como reagimos às várias situações da vida, até mesmo a palavra de Deus, depende muito do estado do nosso coração. A maneira como você vai reagir, por exemplo, ao chamado de Deus, quando falamos sobre missões, depende do estado do seu coração. E talvez seja importante, ao começar essa minha palavra nessa noite, fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Como é que está o seu coração? Como está o seu coração? Como está você? Eu costumo dizer, ensinando na nossa igreja em Moçambique, que uma das perguntas mais perigosas de se fazer a um ser humano é como você está. Essa pergunta, sempre que ela é feita, você tem que saber que a resposta a essa pergunta é da responsabilidade de quem perguntou.
Quando você pergunta para alguém, como é que você está? O que a pessoa vai responder é responsabilidade sua. Se a pessoa disser, não estou bem, agora você precisa fazer alguma coisa para essa pessoa estar bem. Então você tem que pensar 2 vezes antes de perguntar como é que você está. Mas eu quero perguntar mesmo assim, como é que você está? Como está o seu coração? Eu trouxe, talvez, um alimento que o seu coração está precisando nessa noite para enfrentar as tempestades da vida e para viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia fala de coração, eu quero que você registre na sua cabeça. A Bíblia está falando principalmente de 3 coisas. Primeiro, pensamento. Segundo, sentimentos. Terceiro, vontades. Coloca isso na sua cabeça. Quando a Bíblia fala de coração, está falando sobre seus pensamentos, seus sentimentos e suas vontades. Ela está falando sobre o seu intelecto, suas emoções, e o propósito e as escolhas que você tem no dia a dia. Agora, é muito oportuno falar sobre pensamento na época que nós vivemos. Por quê? Porque não sei se você percebeu, várias vezes que Jesus vai se apresentar aos discípulos, no meio de tempestades ou de temores, de medo, e diga-se de passagem que o medo é o pior inimigo da fé. As nossas emoções são os piores inimigos da fé, e não há dúvida, como muitas pessoas pensam. Quando Jesus encontra os discípulos em situação de medo, ele sempre diz, tenha bom ânimo, sou eu. Mas tem outra forma de Jesus de ensinar que me chama a atenção, pastor. Muitas vezes, quando Jesus vai ensinar as pessoas, ele começava os seus ensinos fazendo perguntas, instigando pensamentos. Quando alguém te faz perguntas, principalmente perguntas abertas, ele está instigando o seu pensamento, a sua inteligência. E é muito importante porque vivemos num mundo cada vez mais confuso. Vivemos num mundo cada vez mais desequilibrado. E tudo que o inimigo precisa fazer é confusionar o nosso pensamento. As pessoas estão indo aos psicólogos porque não sabem organizar o seu pensamento. O pensamento está desorganizado e tudo que o psicólogo vai fazer quando te atende é ajudar você a organizar o seu pensamento. Ele precisa te ajudar a pôr em ordem a sua própria mente, o seu pensamento, para depois disso você trabalhar as suas emoções e finalmente fazer escolhas sensatas. Costuma-se dizer que quando você está nervoso, não é uma boa hora para você tomar decisões. Quando você briga com seu marido, por exemplo, não é um bom momento para você tomar decisões ou fazer escolhas, porque as suas emoções estão confusas, porque os seus pensamentos estão dispersos e não estão concentrados no que é verdadeiro. Então, a questão que eu preciso trazer para você agora aqui é corrigir o teu pensamento. Como é que você está em termos de pensamento? Qual pensamento tem governado a sua mente? Qual pensamento tem governado o seu casamento? Qual pensamento tem governado o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo? Vivemos num mundo, como eu falei, que está em desequilíbrio. Vivemos num mundo que está confuso. E é necessário que nós reconheçamos ou conheçamos o ser humano que somos para poder conhecer o ser humano que está do nosso lado. Se o seu pensamento em relação a você mesmo não estiver organizado, você não pode ter um pensamento correto e organizado acerca do irmão que está do seu lado. Se você não tem uma visão correta de você mesmo, você não pode ter uma visão correta da pessoa que está do seu lado, até mesmo do seu marido. Você não pode perceber o seu marido sem antes perceber você. Mas nós sabemos que nem perceber o seu marido, nem perceber você, não vai acontecer se antes de tudo você não tiver visão correta de quem? De Deus. Você precisa conhecer Deus. Então, a pergunta mais importante que o ser humano precisa responder não é como você está, é quem é Deus. Quem é Deus para você? Esse é o pensamento que precisamos corrigir na sua cabeça. Porque a resposta a esse pensamento vai te dar capacidade de vencer qualquer obstáculo que você enfrentar na vida. Se você tem consciência de quem é Deus, você tem consciência de como deve ser o seu casamento. Porque você sabe quem você é e você sabe quem é a pessoa que está do seu lado. Se você tem consciência de quem é Deus, então você tem consciência de o que você deve fazer para abençoar as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho.
Você não pode ir para nenhum campo missionário sem antes responder à pergunta: quem é Deus? Depois de responder essa pergunta, aliás, a resposta dessa pergunta vai te levar a uma outra pergunta: quem é você? Como é que você se entende? Como é que você se define? Então, num mundo tão confuso como o mundo que nós vivemos, precisamos voltar e perguntar: ok, já entendo quem é Deus, agora eu preciso entender quem sou eu. Aí eu preciso fazer outra pergunta: quem é que define você? Tudo ou a pessoa que define você controla você. A pessoa que define você controla as tuas emoções, controla os teus pensamentos. Se você é definido pelo medo, o medo vai controlar você. Se você é definido pela vergonha, a vergonha vai controlar você. Se você é definido pelo seu marido, o seu marido vai ter controle e domínio sobre todas as suas emoções. Se você é definido pelo desejo, pela escravatura de agradar os outros, sempre que os outros não te elogiarem, você morre, porque você vive disso. Quem é que define você? Aquele que define você está acima de você. Tem alguém que eu gosto muito, alguém que escreveu vários textos na Bíblia, o apóstolo Paulo. É uma pessoa que organizou uma forma tão correta o seu pensamento, que ele respondia às principais perguntas da vida de uma forma bem correta. Ele sabia muito bem quem é Deus, mas você percebe isso quando ele se apresenta. Sempre que Paulo vai se apresentar, ele fala: Paulo, servo de Cristo, ou servo de Deus. Ele está dizendo quem ele é. Ele está dizendo: eu sou servo de Deus. Eu sou submisso a Deus. Eu sou aquele que é servo e que está a serviço de Deus. Paulo, quando vai se apresentar, ele sempre fala: servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Ele sabe quem ele é, ele sabe o propósito da vida dele. Quando falamos sobre o coração, sobre organizar os pensamentos, emoções e vontades, você precisa saber responder essas perguntas. Quem é você? Eu sou servo de Deus. Qual é o seu propósito? Ele fala: eu sou apóstolo. E qual é a sua missão? Paulo vai dizer: chamado para o evangelho de Jesus Cristo. Você sabe responder essas perguntas? Você sabe responder quando alguém te perguntar quem é você? Você precisa saber responder isso. Tem que ter certeza. Se não souber que você é servo, pelo menos diga: eu sou filho de Deus. Eu sou chamado para servir a Deus. Eu sou missionário na África, mas muitas vezes nós não sabemos responder essas perguntas. Por quê? Porque o nosso coração está desorganizado. O nosso pensamento está desorganizado. Tem muitas vozes falando na nossa cabeça. Tem muitas ideologias flutuando na nossa cabeça. Tem muitos pensamentos que são contrários à palavra de Deus flutuando na nossa mente e não sabemos responder a perguntas simples do tipo: quem é você? Quando a Bíblia fala sobre amor, fala: amarás o teu Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos a relação tridimensional bem referida aqui nas Escrituras. Preciso amar a Deus, preciso amar a mim mesmo e preciso amar o próximo. O amor a mim mesmo, o amor a mim mesmo e ao próximo só vai acontecer de forma saudável se o amor a Deus estiver lá dentro de mim. Então volto à pergunta, as duas perguntas mais importantes tem que responder. Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Quem é Deus? E depois eu te pergunto: quem é você? Só assim você vai saber responder quem é essa pessoa que está do seu lado. Você vai saber servir de forma correta essa pessoa que está do seu lado. Irmãos, por isso eu preciso falar nessa noite: guarde o seu coração. Guarde os seus pensamentos. Guarde as suas emoções. Guarde as suas vontades, as suas escolhas. Pondere muito bem. Pastor falou aqui, até mesmo quando você vai escolher um carro, converse com Deus. Senhor, eu estou querendo comprar um carro. Está aqui o carro, o que o Senhor acha? Senhor, eu quero casar. O que o Senhor acha dessa menina bonita que eu já estou apaixonado? E Deus fala: esqueça a paixão. Ela não. E você fala: mas Deus, eu gostei tanto. Ele fala assim: mas eu não gostei. Ela não vai te fazer bem, não. Sabe, irmãos, vou falar um negócio para você. Às vezes, quando não nos conhecemos o suficiente, escolhemos errado. Decidimos errado.
Quando não conhecemos a Deus suficiente, casamos errado. E depois você tem que aguentar essa pessoa por resto da eternidade. E você fica falando, mas Deus não me ama tanto, Deus não fez nada. Deus te ama e sempre deixa os sinais lá. Agora precisamos entender uma coisa. Nós vivemos numa época em que as pessoas falam, siga o teu coração. É a frase mais demoníaca que eu ouvi. Essa frase deve ter sido assinada pelo próprio Satanás. Siga o teu coração. Muitas pessoas ouvem esse texto e decidem, vou seguir o meu coração. Eu preciso te dar um conselho muito sério e preciso te lembrar, na verdade, o que Jesus falou sobre o coração. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como é que você vai seguir o coração? Olha o que Jesus está dizendo sobre o coração. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então eu preciso te ensinar uma verdade muito importante nessa noite. O coração não se segue, se guia. O coração não se segue, se guarda. Você não deve segui-lo, você deve guiá-lo. Ele deve seguir você. Ele deve seguir a palavra de Deus. Ele deve seguir e não ser seguido. Ele deve ser guardado e não ser deixado à mercê. Agora nós precisamos entender como está a nossa geração hoje para perceber como é que o coração humano hoje pensa. Na época da Renascença, os gregos inventaram um movimento intelectual assim que foi bem famoso, chamado de humanismo. O humanismo foi assim o que estragou a humanidade até hoje. O humanismo é uma forma de pensar, como eu disse, que nasceu na Renascença, que mede tudo a partir do ser humano. O humanismo parte do princípio de que o homem é o centro de tudo. E dá ao homem o poder de definir Deus. Aí começa o problema da humanidade. Porque Deus não pode ser definido por nenhum homem. Deus se autodefine. E se nós precisamos definir Deus, precisamos fazer a mesma pergunta que Moisés fez no livro de Êxodo. Quando perguntou, estás me enviando para lá, mas vão me perguntar quem foi que me enviou. Ele está perguntando para Deus, quem és tu? Você tem que voltar agora e fazer a mesma pergunta. Quem é o Senhor? E Ele vai te responder. E Ele respondeu a Moisés, eu sou o que sou. E isso organizou a vida de Moisés. A resposta disso deu a Moisés ousadia e coragem de voltar ao local do crime, sem medo de ser preso, sem medo de morrer como o pastor morreu, porque ele agora sabe quem é Deus. Eu sou o que sou. Não tenho princípio, não tenho fim. Não fui criado por nenhum ser humano. Eu sou pré-existente. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu sou Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Eu sou soberano sobre os céus, sobre a terra. A certeza de quem Deus é levou Moisés a um lugar perigoso. Nós, às vezes, como missionários, trilhamos campos perigosos, andamos caminhos perigosos, sem medo da morte, sem medo do que vai acontecer, porque temos certeza de quem nos chamou, temos certeza, conhecemos e sabemos que o Deus que nos chamou é fiel para completar a obra que Ele começou dentro das nossas vidas. Você tem que voltar para o seu aposento e parar de pedir carro, parar de pedir dinheiro, e falar para Deus, revela-te a mim, mostra-me quem tu és. E o resto será apenas detalhe. Você consegue me perceber? Você consegue entender? Mas o humanismo tirou isso da gente. O humanismo nos desviou do olhar de Deus e nos fez olhar para o nosso próprio umbigo. Nos fez olhar para nós mesmos. No humanismo, a verdade é social e o ser humano são o centro de toda a atenção. Agora, para piorar a situação, na época pós-moderna, na época que nós vivemos, que o Brasil está vivendo, estamos vivendo um humanismo que é pior do que aquele humanismo que nasceu lá na Renascença. Vivemos o que chamamos do humanismo radical. Se naquela época a verdade era social, hoje a verdade é individual. Se naquela época o centro era o ser humano, hoje o centro é o indivíduo. Não é mais social, sou eu. A verdade é minha. Então não vale mais, não existem mais absolutos.
Não existe mais verdade absoluta, tudo depende do meu ponto de vista. Alguém chegou para mim e me perguntou, pastor, o que você acha disso, daquilo? Eu falei, não tem a ver com o que eu acho, tem a ver com o que Deus diz, com o que a palavra de Deus diz. Hoje, perdemos muito tempo discutindo opiniões, dividindo igreja, dividindo famílias, dividindo lares por causa de opiniões e de ideologias. Sabe por quê? Porque hoje a verdade é minha. Eu que decido o que eu quero acreditar. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, Jesus falou, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. No humanismo radical, não é mais a história que importa, mas a experiência. É por isso que nós hoje temos cultos sensacionalistas, crentes que vão na igreja e falam que se não sentir nenhum arrepio, Deus não estava lá. Quem foi que te falou que Deus não está lá? Deus não é definido pelas nossas emoções, Deus não é definido pelas nossas experiências, Ele está lá, independente de você sentir ou não sentir, Deus está sempre nesse lugar. E muitas vezes definimos Deus de acordo com as nossas emoções. Agora, vamos falar a verdade. Se definirmos Deus de acordo com as nossas emoções, para alguns aqui Deus é um ser zangado. Para outros aqui Deus é um ser carrasco. Para outros aqui Deus é um ser muito... que ama ser bajulado. Porque quando se fala de adoração, a ideia que nós temos é que nós vamos ficar bajulando Deus. Para algumas pessoas parece que Deus é um justiceiro, pronto para castigar você por qualquer coisa que você fizer. Deus é muito mais do que isso. Não podemos defini-lo de acordo com as nossas emoções, porque as nossas emoções são química, e química muda. Hoje você está feliz e amanhã não está feliz. Química depende da reação, depende do que você vê, depende do que você vai juntar. Comer uma boa feijoada, está lá. E você quer definir Deus de acordo com essa emoção? São Paulo ganhou a Copa do Brasil, Deus é bom. Deus não é bom porque São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Deus é bom mesmo que São Paulo perca a Copa do Brasil, do jeito que o Flamengo perdeu. Às vezes nós limitamos a Deus a essas coisas que não tem nada a ver. Deus está além das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Amém? Então nós precisamos lembrar disso. No humanismo radical, não é a verdade que importa, mas as escolhas, as opiniões. No humanismo radical, o pecado não é mais bíblico. Por quê? Porque não existe mais verdade absoluta. O pecado não é mais cultural. Por quê? Porque tudo na cultura se abraça. Coitado do indígena, ele precisa ser abraçado. Coitado daquele lá, nós abraçamos tudo que a cultura oferece. Porque é o que nós vivemos hoje do humanismo radical. Então a verdade é simplesmente moral e individual. O pecado, aliás, é moral e individual. Eu que decido o que é pecado. Então depende do meu ponto de vista. Isso é pecado, isso não é. Gente, a Bíblia nos fala claramente o que é pecado. Aquilo que desagrada a Deus é pecado. E pecado é pecado, independente do que você pensa sobre ele ou não pensa. Então nós precisamos ter essas coisas organizadas na nossa cabeça para podermos ter uma visão correta do mundo, para podermos ter uma visão correta do São Manuelense. Você precisa entender que nós não andamos de acordo com esse pensamento intelectual chamado humanismo, onde o homem é o centro. Sabe o que eu acho o clímax do pensamento humanista? O humanismo, a sociedade atual, não rejeita Cristo. Não, muito pelo contrário. Eles aceitam Cristo, mas eles rejeitam a singularidade de Cristo. Para eles, Cristo é um ser real, mas ele não é singular. Ele não é único. Para ele, Cristo é mais um dos profetas. Para eles, Cristo é mais um dos deuses. Então, existem vários deuses. Cada um adora o seu próprio Deus. Então, nós entramos em tolerância. Se eu chegar diante de alguém que é de uma religião diferente e falar de Jesus, você é chamado de intolerante. Nunca se usou tanto essa palavra de intolerância como na nossa época. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de perceber que Cristo não é mais um. Cristo é singular. Cristo é único. Cristo é Deus. E somente Ele merece a nossa adoração. Então precisamos
organizar a nossa cabeça e entender. Agora eu preciso te levar a perceber o que o humanismo fez com a cabeça do crente. Por causa dessa coisa de individualizar e definir o pecado, ou definir o que está errado, de acordo com a minha opinião, hoje cresceu no meio da igreja brasileira um número de desigrejados. Já ouviram falar dessa palavra? É um novo vocabulário. Aqueles crentes que não têm igreja. Aqueles crentes dizem, eu sou crente na minha casa. Estou ofendido com a estrutura. Hoje, por causa dessa visão humanista, nós não conseguimos perceber que o erro está dentro de nós. Nós culpamos a estrutura. Nós culpamos o ambiente. Então, na sociedade que nós vivemos, o erro não está em mim. O erro está no meu ambiente. O erro está na minha estrutura. Então, existe um número muito grande no nosso tempo de pessoas que se escondem por trás da culpa da igreja. Que dizem que não vão na igreja por causa da igreja. Que dizem que não servem a Deus por causa dos servos de Deus. Porque nós não temos coragem de olhar para nós mesmos. De fazer aquilo que Jesus falou quando ensinou a ceia. Falou, tem que fazer exame de si mesmo. Olhar para você mesmo. Olhar para dentro de você. E se perguntar, como é que está o meu coração? Depois da pandemia, esse número de desigrejados aumentou no Brasil. Na verdade, o Brasil teve um efeito contrário da África. Na África, fecharam as portas da igreja. Quando abriram, as igrejas lotaram mais do que antes. Todo mundo queria ir no culto. Aqui foi o contrário. Quando abriu, as pessoas se tornaram mais individuais do que já estavam. E as pessoas estão com preguiça de ir no culto. Falar, vou assistir culto no YouTube, pela internet. E hoje em dia, nós nos alimentamos assim. Com sermãos que muitas vezes nem percebemos como eles foram preparados ou não, com pessoas que não vivem conosco. Sabe qual é o problema dos youtubers? Eles não vivem com você como o pastor Isaías vive. O problema dos youtubers, eles não vivem com você como o seu marido vive. Eles não conhecem você. Eles não têm a habilidade de entender qual é a sua situação. Então, quando eles falam para a sua vida, eles estão falando da vida deles. Eles vão te dar mensagens de autoajuda. E você tem que perceber que o livro de autoajuda, ou a mensagem de autoajuda, como o nome já fala, só ajuda quem escreveu, quem pensou. É o que significa autoajuda. Ajuda a mim, não você. É como Deus me ajudou. Agora Deus vai ajudar você de forma diferente às vezes. Deus curou, deu vista ao cego de forma diferente. Para um até cuspiu, mas para outro ele não precisou fazer isso. Então às vezes você fica perdendo tempo com isso, com pessoas que não te conhecem. Eu costumo dizer, eu quero fazer currículo agora de quem vai ministrar na minha vida. Tem Jesus? Sim. Tem Espírito Santo? Sim. Conhece Bíblia, sim, então posso falar. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que o descrente está dando opinião como a igreja deve se portar. O funkeiro está decidindo que tipo de música você vai cantar. Como é que chama aquele que veste camisa de flores? Não sei o que é. Acho que é baiano, grandão assim. Léo Santana. Hoje em dia Léo Santana está... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus, como é que está o seu coração? Seu coração está tão desorganizado que você procura Léo Santana mesmo? Seu coração está tão desorganizado que você está procurando Xuxa mesmo para ouvir? Falha-me, Deus. Nós vivemos numa época que apontamos os outros. Apontamos os erros dos outros, apontamos a estrutura. Mas eu preciso te mostrar uma verdade muito simples na Bíblia. Porque quando você pensa, não posso negar que existe muita estrutura que está... Não posso negar que existe muito pastor aí, muito pregador aí, que Deus me livre. Que não dá para engolir o que falam. Não posso negar isso não. É uma verdade também. Mas olha só, você percebe na Bíblia um ser humano que teve todas as condições para não pecar, mas pecou. O ambiente que ele estava era perfeito. Adão estava num ambiente, uma estrutura perfeita, mas ele falhou naquele ambiente perfeito. E você percebe outro ser humano que estava no pior ambiente de hostilidade e de dor, mas venceu nesse ambiente, Jesus Cristo. Então não é bem a estrutura,
E eu preciso te falar com muita franqueza: o pior inimigo da sua vida está bem aqui. O pior inimigo de você mesmo é você mesmo. Sabe, a oração que muitos deviam fazer aqui nessa noite, sabe qual é? Deus, ajuda-me contra mim. Deus, socorre-me contra mim. Algumas pessoas seriam bem mais sucedidas na empresa se, quando fosse da empresa, deixassem elas mesmas em casa e fossem trabalhar. Algumas pessoas seriam bem sucedidas no casamento se, quando fossem olhar para o seu marido, deixassem elas mesmas no banheiro e fossem abraçar seu marido. Seriam bem sucedidas. O maior problema, o seu pior inimigo, é o seu coração. Precisa ser guardado, mas também o seu maior tesouro. Também o seu maior tesouro. É a coisa mais importante que Deus te deu, o seu coração. Então, às vezes, você está olhando as coisas de forma errada. Amém? Então, às vezes, quando você briga com sua mulher, e você acha que o problema é sua mulher, na verdade, o problema é quem? Olha, esse foi o problema do ser humano quando Deus chegou. Eu fico pensando como seria, né? Se Adão falasse: Deus me perdoa, eu pequei, errei. Mas não, ele falou: é a mulher. E a mulher também não falou: é a serpente. O ser humano é sempre assim. Estamos sempre procurando um culpado e não queremos lidar com as nossas culpas. Organizamos nossos pensamentos quando sabemos lidar com as nossas raivas, quando sabemos lidar com os nossos traumas, quando sabemos lidar com as nossas culpas e quando sabemos afirmar a nossa raiva de forma correta, culpa. Nós precisamos lidar com essas coisas. Essas coisas têm que ser trabalhadas. E se você não trabalhar elas, não vai mudar nada. Você vai continuar do mesmo jeito, achando que todo mundo é culpado, menos você. Quando, na verdade, o pior culpado na sua casa é o Didi. É o Manuel Mário. É o Gustavo. É você mesmo. Quando você começar a olhar assim, tudo vai começar a mudar ao seu redor. Porque você vai mudar. Você vai agir diferente. Você vai tomar o primeiro passo. Você vai agir de forma correta. Você vai examinar a si mesmo. E você vai se fazer essa pergunta: como é que está o meu coração? Podemos fazer essa oração. Talvez você, ao voltar para casa hoje, devesse dobrar o joelho e falar: Jesus, ajuda-me contra mim. E começar a mudar. Gente, a verdade é o seguinte: ninguém consegue mudar o seu coração sozinho. Nós precisamos da ajuda de quem? De Deus. Deus precisa nos ajudar. Sabe o que Jeremias falou sobre o coração? Jeremias capítulo 17, se você puder colocar Jeremias capítulo 17, versículo 9. Eu queria ler com você esse versículo. Jeremias 17, versículo 9. Veja o que o profeta fala sobre o coração. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso do que todas outras coisas. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí você vai me dizer que tem que seguir o seu coração. Siga o teu coração e verá onde você vai parar. O coração não se segue, o coração se guia. O coração não se segue, o coração se guarda. O coração não se deixa à toa. Talvez a pergunta que nós devemos fazer hoje é: por que devemos guardar o nosso coração? Talvez essa seja a pergunta que você tem que responder. Por que você deve guardar o seu coração? E eu preciso responder primeiro dizendo para você que o seu coração é extremamente valioso. Você deve guardar o seu coração porque o seu coração é extremamente valioso. Existe um valor incrível no seu coração. Você já viu ladrão, vamos brincar, criança, que é manga, joga pedra numa árvore sem manga? Ele só joga quando vê uma manga. Ladrão não vai invadir um lugar que não tenha nada de valor para ele roubar. O seu coração é extremamente valioso. E o seu coração é aquela parte de você que conecta você com Deus e com o próximo. O coração é a parte do ser humano que te faz relacional. Você tem que lembrar de uma coisa quando eu estou falando isso. Deus em si é um ser comunitário. Deus é uma comunidade. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo.
Ou seja, Deus é relacional. É por isso que nós adoramos. Nós expressamos nossa comunhão com Deus através da nossa adoração. Então, adoração não é bajular, como muitas pessoas pensam. Muito pelo contrário. É a maneira como expressamos o nosso amor a Deus. Mas Deus é um ser comunitário. É Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele criou o ser humano da mesma maneira. Um ser que não é uma ilha, mas é um ser comunidade. É um ser que não está sozinho. Ele mesmo fala sobre o homem. Não é bom que o homem esteja... Por isso, ele é uma adjutora. Porque o ser humano foi criado do mesmo jeito. Foi criado para se relacionar. Primeiro com Deus, depois consigo mesmo e depois com o próximo. A mesma relação tridimensional que Deus tem, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos também com Deus, a relação mais, esse chama-se da nossa piedade. E quando você lê, Paulo fala assim, olha, que a graça de Deus se é manifestada sobre nós, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando toda a concupiscência, no livro de Tito, vivamos nesse presente século, de forma o quê? Ele fala sóbria, justa e piedosa. São as 3 maneiras de viver. Sobriedade tem a ver com relação comigo mesmo. Controlar minhas emoções. Justiça tem a ver com a relação que eu tenho com o próximo. E piedade tem a ver com a minha adoração. Então está aqui. O ser humano foi criado do mesmo jeito. Um ser relacional. E o coração é essa parte do ser humano que te conecta com Deus, com o próximo e contigo mesmo. Você precisa conhecer Deus para conhecer a si mesmo e conhecer o próximo. Quando Isaías vai no templo no ano em que morreu Reusias, ele fala o quê? Eu vi o Senhor. No momento de crise, ele fala, eu vi o Senhor. E é ali onde tudo muda. Porque quando ele vê o Senhor, a próxima coisa que Isaías vê, qual que é? Ele fala, ai de mim. Ou seja, ele viu ele. Ele enxergou ele. Ele percebeu como ele é errado. Ele percebeu como ele é pequeno. Sabe por que você não se ofende ou não se entristece quando você peca? É porque você não conhece Deus. Se eu perguntar para muitas pessoas por que você tem medo de inferno, muitas pessoas vão dizer, por que você não peca? Aliás, vão dizer, eu não peco, tenho medo de inferno. Não devia ser essa a motivação. Você devia dizer, eu não peco porque eu conheço Deus. Eu não peco porque eu amo Deus. Quando Isaías vê Deus, ele vê ele mesmo e fala, ai de mim que sou homem de impuros lábios. Depois disso, ele ouve Deus perguntando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está deixando claro. Sabe o que eu acho interessante no texto de Isaías? A Bíblia vai dizer que um anjo voou do altar, pegou fogo, e colocou nos lábios. Não sei se você sabe, mas uma das partes mais sensíveis do corpo humano são os lábios. O anjo colocou nos lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero tratar você. Eu quero que você perceba quem é você, quais são os seus traumas, quais são os seus medos, quais são os seus problemas. O ser humano é um ser confuso, que precisa ser endireitado, corrigido, precisa ser direcionado para andar nos caminhos do Senhor. Então fazer escolhas sensatas. Posso perguntar de novo? Quem é você? Como é que está o seu coração? O seu coração é muito valioso, por isso ele tem que ser guardado. Você tem que guardar o seu coração, porque ele é a fonte de tudo que você faz. Quando a Bíblia fala que o coração é a fonte de tudo que você faz, ela está dizendo que o estado da sua vida depende do estado da sua alma. Tudo que você vai fazer vai depender de como está o seu coração. Se você for na fonte de um rio, se você quiser envenenar um rio, por exemplo, você não precisa ir no meio do rio, colocar veneno e tentar espalhar, vai ser difícil. É muito fácil. Você vai na nascente do rio, na fonte, joga o veneno e o veneno vai se espalhar por todo o rio, porque você botou na fonte. Então, se o seu coração não estiver bem, quem é que não vai estar bem? Sua família, seu trabalho não vai estar bem, seu ministério não vai estar bem, seus amigos não vão estar bem. Se o seu coração estiver machucado, o resto se machuca. Se bem que às vezes é meio complicado. Se o homem não está bem, a família continua do mesmo jeito. Mas se a mulher não estiver, aí é verdade. Tem dia que eu acordo ruim, mas todo mundo está rindo em casa. Um dia que ela acorda ruim, ninguém ri não. Ninguém ri não, as coisas mudam. A mulher quando acorda ruim, o negócio vai ficar ruim em casa. Mas escuta bem. Se o seu coração não estiver bem, o resto não vai estar bem na sua vida. As suas decisões vêm do seu coração. A tua vontade vem do seu coração.
O teu humor vem do seu coração. Então nós precisamos tratar o nosso coração. Ou não precisamos? Precisamos cuidar do nosso coração. Você tem que chegar na nascente, arrancar tudo que é veneno, tudo que não presta. Você tem que lidar com as suas dores, como eu falei, com as suas culpas, com os seus medos, tem que lidar com os seus traumas, tem que voltar lá e trabalhar tudo isso, para agora você ser um ser humano que sabe amar as pessoas e sabe cuidar das pessoas. O seu coração é valioso demais, o seu coração é a fonte de tudo, e o seu coração está sob constante ataque. Há uma guerra e o inimigo está atrás do seu coração. A Bíblia fala: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o quê? Leão rugindo, procurando alguém para tragar. O diabo quer o seu coração. O diabo quer controlar as suas emoções. O diabo quer controlar suas escolhas. O diabo quer os seus medos. O diabo quer os seus temores, quer tudo. Sabe, muitas vezes recebi pessoas no gabinete de aconselhamento lá em Moçambique. Uma vez recebi uma mulher, chegou: pastor, olha o que foi. O diabo está mexendo com o meu casamento. Falei: o diabo não está mexendo no seu casamento não, minha irmã, está não. Falei: mas pastor, o meu casamento. Falei: o diabo não está mexendo não, ele não está nem aí. Ele está mexendo com sua cabeça. Agora o seu casamento você mexe sozinho. O diabo só precisa mexer com a cabeça da gente e a gente mexe com o resto. O diabo está atrás do seu pensamento, está atrás das suas emoções, para você estragar tudo sozinho. Você faz o resto sozinho. Não é o diabo que brigou com seu marido, não, foi você mesmo. Ou foi o diabo que brigou com sua mulher? Não, o diabo não está fazendo nada, está fazendo aqui, ó, confusionando sua cabeça, para você complicar o resto. Então tem que guardar o coração, porque ele está sob ataque. Eu preciso guardar o meu coração. E eu preciso fazer isso como? Olha, eu preciso terminar lendo o resto desse texto aqui, para te mostrar como você deve guardar o seu coração. O próprio texto que nós lemos no capítulo 4, do versículo 24, se puder colocar agora, o que Salomão vai nos dar um conselho de como se guarda o coração. Ele vai dizer para nós claramente, olha só, capítulo 4, versículo 24, de Provérbios. Ele vai dizer claramente: olha, afasta a sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Sabe o que ele está dizendo? Cuidado com o que você fala. Como é que se guarda o coração? Tendo cuidado com o que você fala. A Bíblia fala o quê? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Lá em Efésios, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele fala logo, fazendo o quê? Falando entre vós com salmos, entoando cânticos espirituais. Então cuidado com o que sai na sua boca. O que você está falando todo dia? O que você está declarando na sua vida? Eu não vou conseguir, eu não aguento, eu sou fraco. E vai continuar sendo fraco mesmo, igual galinha da Angola. Estou fraco. Vai continuar desse jeito mesmo. Meu marido, o que você está declarando? Lá na África, pastor, temos uns nomes interessantes. Eu falei esses dias de um nome que nem vou mencionar, porque é muito pesado. Eu tenho um tio cujo nome é aquele negócio que a gente joga no vaso sanitário. O nome dele é Fezes, literalmente. O nome desse tio meu. E sabe por que ele é assim? Porque a mãe dele tinha tido vários abortos e ela pensou: isso aqui é mais uma coisa que não vai vingar. E deu esse nome mesmo, que é amaldiçoar no filho. Mas esse não é o único nome. Temos pessoas que chamam castigo na África. Temos pessoas que chamam tomate, que chamam face. Nomes esquisitos. E todos os nomes têm a ver com alguma coisa que a mãe pensou sobre o filho. E declara aquilo sobre o filho. O que é que você está falando? O que você está declarando na sua vida? O que você está cantando? Paulo fala: cantando entre vós salmos. O que você está cantando? Porque eu, quando acordo, eu canto: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Passei quase 3, 4 dias ouvindo todo dia: Deus, sara esta nação. Porque minha esposa estava lá cantando essa canção, ficou na minha cabeça. Ela estava lá ensaiando que o pastor mandou a canção para ela. Então eu fiquei a semana toda: Deus, sara esta nação. O que você está cantando? O que seus filhos estão ouvindo quando você canta? Estão ouvindo você cantando aqueles... aqueles funks que não tem nada para dizer para você?
que estão ouvindo? O que você está declarando? Que sua filha é preguiçosa, não presta? O que você está falando? Tem que ter cuidado com o que a gente fala. No próximo versículo, o que ele fala? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz, no versículo 25, ele fala, olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Primeiro, cuidado com o que você fala, você assim guarda o seu coração. Segundo, cuidado com o que você olha. Onde você está colocando o seu olhar? Na pornografia? Onde é que você está colocando o seu olhar? Na mulher dos outros? Onde é que você está colocando o seu olhar? Naquilo que não presta? A Bíblia fala que nós temos que alargar tudo, o pecado que nos odeia e todo o embaraço, e correr com paciência a corrida que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu estou olhando para Ele. Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, olhando para o que estão diante, eu sigo para o alvo da soberana vocação. O que é que você está vendo? Jesus falou uma coisa muito importante. Ele disse, os olhos são a candeia da alma. O que você vê pode muito bem influenciar o resto da sua vida. Pode adoecer o seu coração. Muitos corações no Brasil estão doentes porque ficam o tempo todo vendo noticiários da Globo e outras televisões que estão por aí, que só mostram tragédia. Sabe como é que nós pensamos sobre o Brasil lá fora? Só tem criminalidade e prostituição. Sabe por quê? Porque nós assistimos Globo, Record e vemos o quê? Esses programas mostram o Brasil assim. E a gente pensa que é assim, assim. Mas quando a gente chega aqui, percebe que tem crente aqui. Eu cheguei aqui, eu percebi, eu falei, olha, tem crente aqui no Brasil, e o povo é santo. E sabe o que acontece? Quem me ganhou para Jesus foi um brasileiro, uma brasileira, lá da Bahia. Hoje ela mora lá na Inglaterra, mas ela pregou o evangelho para mim. Ouvi o evangelho de uma brasileira. Eu vi um dia na igreja que sustentava o ministério dela aqui em Bauru, e eu falei assim, olha, eu sou neto dessa igreja, porque o vosso investimento missionário me trouxe o evangelho, e hoje sou salvo. Eu sou filho de um bruxo, casado com 17 mulheres, teve mais de 60 filhos. Olha, hoje tem 17 sogras, 60 cunhados. Olha que bênção minha mulher tem. Eu fui criado para ser um bruxo. Eu fui criado, tratado para ser um bruxo. E quando eu tinha 14 anos, no vídeo eu falo 15, mas eu errei. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci Jesus Cristo. Sabe o que Jesus falou para mim? Você não vai ser bruxo, você vai ser pregador do evangelho, da palavra do Senhor. Você vai viajar pelo mundo pregando a mensagem da cruz, anunciando às pessoas que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pregando, anunciando, e é isso que eu coloco na minha visão, o que Deus colocou no meu olho, é isso que eu vou prosseguir, eu vou continuar perseguindo a visão, vou salvar a África, vou pregar o evangelho na África, não vou salvar, não vou pregar, e Jesus vai salvar a África. Eu quando vi o Brasil vou pregar, porque estou olhando, o que eu vejo? Jesus, eu vejo Jesus na minha mulher, eu vejo Jesus nos meus filhos. O que você está vendo? O que você está olhando? O que você está gastando o seu tempo como? Você gasta o seu tempo a noite toda fazendo o quê? Olhando para quê? Aquilo que você está olhando vai machucar o seu coração. Vai afetar o seu coração. Sabe, irmãos, no tempo da pandemia, por escolha, decidi não olhar para os noticiários, porque deixava muito deprimente. Falei, quer saber, não vou olhar para isso aí não. Vou continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No versículo 26, veja o que ele diz. Como nós guardamos o nosso coração, ele fala, veja bem por onde você anda, e seus passos serão seguros. Tem gente que está todo dia, por escolha, caminhando para a morte. Tem gente que todo dia, deliberadamente, está escolhendo caminhos cheios de bifurcações. É que essa palavra no português moçambicano é corta-mato. Então eu não conheço muito bem. Então tem gente que todos os dias escolhendo atalhos, se desviando dos propósitos de Deus. Onde é que você está andando? Quando você já viu? Tem uma história que eu acho engraçada. Eu estou terminando, eu prometo terminar. Sou africano. Africano fala demais. Nossos cultos lá começam tipo 7 da noite e vai até as 2 da manhã. É normal. Mas tudo bem. Só que eu não vou chegar 2 da manhã não. Eu vou deixar vocês ir lá celebrar o São Paulo. E eu vou chorar em casa, o Flamengo. Então escuta bem. Tem uma história na Bíblia que eu acho interessante. Era dia de culto. Olha só esse cenário. Era dia de culto.
E algumas pessoas que deviam estar na igreja ministrando, foram procurar uma mulher procurar alguém cometendo pecado. E encontraram a mulher em adultério. Eles deviam estar na igreja, mas não foram para a igreja, não foram procurar alguém em pecado. Se você não está onde devia estar, você sempre vai achar o que não devia estar. E trouxeram para Jesus. E chegaram para Jesus, encontramos essa mulher em adultério. E a lei de Moisés falou, e eles colocaram a mulher aonde? Aos pés de Jesus. E eles esperavam que Jesus condenasse aquela mulher. Só que tem um problema. Eles colocaram a mulher no único lugar que você não deve colocar alguém que tem pecado. Qualquer pessoa que está cheia de pecado, você coloca ela aos pés de Jesus, ela vai encontrar graça, favor e perdão. E quando eles esperavam condenação, Jesus falou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quando eu falo cuidado por onde você anda, eu gosto de pensar, cuidado com quem você anda. Veja muito bem com quem você anda. Quem tem bons amigos na enfermidade, vai ter amigos que vão ajudá-lo a passar por dentro da casa e encontrar com Jesus. Mas quem tem amigos maus, vão te levar para os maus caminhos. Você está andando com quem? Bin Laden? Com quem você está andando? Não está andando com Bin Laden não, mas está andando com quem? Com a Anitta? No foninho de ouvido? Fazendo uma versão gospel de Prepara. Eu vi uma versão gospel da música da Anitta, Prepara. O show das Poderosas. Disse, tem um crente sem juízo. Devia ser crente endemoniado mesmo, porque pegar a música da Anitta, transformar em louvor e adoração, prepara, show. E ainda tem essa frase, está lá, show das Poderosas da música. E fazendo coreografia, sai demônio. Vivemos uma época completamente difícil. E para terminar, versículo 20, coloca versículo 20. Como você guarda o seu coração? Ele fala, veja bem, versículo 20. No versículo 20. Ele vai dizer no versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Isso, capítulo 4, versículo 20. Veja só o que ele fala. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção nas minhas palavras. Cuidado com onde você vai, o que você fala. Cuidado com quem você anda, o que você vê. E por fim, cuidado com o que você ouve. O que você está ouvindo? A Bíblia fala que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. O que você está ouvindo? Aí é muito sério, irmãos, porque hoje em dia nós temos um evangelho parecido com o evangelho, que está atraindo muita gente. Parece evangelho. É encantador. Faz vocês chorarem até. Alguns até entram no sapateado. Glória! Mas um evangelho, a Bíblia chama de pseudo-evangelho. Paulo chama de um outro evangelho. E eu te pergunto, o que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Quem está falando na sua vida? Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez um negócio extraordinário. É mais fácil falar isso na minha cultura. Aqui é mais difícil para mim. Na minha cultura é uma cultura bem mais fácil falar o que eu vou dizer. Ele deu para o homem a palavra. E agora a responsabilidade do homem é falar para a sua mulher. Mas Adão não falou. Quem falou para Eva? A serpente. E como isso acabou? Todos nós sabemos. Quem está falando no seu ouvido? Quem está falando no seu casamento? Quem está ministrando no seu casamento? São as novelas agora você não assiste da Globo, que Globo não dá, né? Você assiste as mexicanas, né? São elas que estão falando no seu casamento? É brasileira mesmo? Estou assistindo as novelas bíblicas da Record. Sou mais santa. Aquilo é teatro. Tem exageros naquelas coisas lá. E alguns de vocês pensam que é bíblico. A Bíblia diz que quando Sara beijou Abraão, onde você viu esse beijo de Abraão, Sara? Viu na Record. E você acha que está escrito na Bíblia. Você está apaixonado. O que você está ouvindo mesmo?
cuidado com o que você ouve. Olha só, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você ouve. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas, tem ovelhas de Jesus aqui? Olha o que ele fala, elas ouvem a minha voz. Quando você está enfermo, você ouve ele falando, vou te curar. Quando você está sozinho, você ouve ele falando assim, eu sou Deus que está sempre presente. Quando você se sente desamparado, você ouve falando, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando alguém morrer, você vai ouvir ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando você estiver sem esperança, ele vai dizer, se eu sou aquele que em breve voltará para buscar a sua igreja, não perca a esperança. Quando você estiver com medo, ele vai dizer, não temas, esforça, não te mandei eu, não temas, seja corajoso, esforça-te. Quando você estiver à beira do perigo, ele vai dizer, eu sou a tua salvação, eu sou a tua luz. Quando você estiver cabisbaixo, chorando, ele vai dizer, não chore, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai ouvir todos os dias, ele tem uma palavra para o seu coração. Toda vez que você vai acordar, ele vai falar, às vezes com um pardal, às vezes com um canto de um pássaro, ele vai falar ao seu coração. Sabe o que ele falou para mim todos esses dias? Deus sara essa nação com o seu poder. Justamente no momento que todo mundo está achando que não tem mais solução para o Brasil, e Deus fala assim, eu posso sarar o Brasil, eu posso mudar o Brasil, eu posso mudar o teu casamento, a sua realidade. Sabe por que muitas vezes eu não sucumbo no meio dos medos, do temor? Porque eu escolhi ouvir a voz dele. Ele falou, aquele que pertence a Deus, olha o que João fala, aquele que pertence a Deus, ouve a voz ouve o Deus que diz, eu acho que é por causa do Flamengo, vamos resolver esse negócio, vamos organizar os pensamentos, vamos lá, coloca João capítulo 8, versículo 47, vamos terminar com esse versículo aí, se você pudesse colocar de pé, enquanto nós lemos esse versículo, João capítulo 8, versículo 47, olha só o que diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus. Vocês não ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Você está ouvindo Deus? Talvez temos que voltar àquela pergunta do começo. A pergunta mais importante você tem que responder. Quem é Deus? Depois disso eu posso te perguntar. Quem é você? E finalmente te perguntar. Como está o seu coração? Você está bem? Se eu sentar com você realmente, tete a tete, te perguntar como você está, você pode me dizer que você está bem? Seu coração está bem? Eu sei que dentro do seu coração, lá dentro do seu interior, tem coisas que você nunca revelou a ninguém. Nem seu marido, nem seu pai. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E sabe o que é interessante? Quando você lê Romanos 12, é nesse lugar onde tem coisas, segredos mais ocultos, desejos mais ocultos que você tem, que Deus quer encontrar com você. Lá nesse lugar, Ele quer sentar frente a frente com você e falar, vamos conversar. Fala comigo, Amanda, como você está? Fala comigo, Gustavo. Fala comigo, João. Fala comigo, Mário. Fala comigo, Tiago. Como é que você está? Você pode me responder? Quais são os teus desejos? Quais são as perguntas que você não encontrou resposta a vida toda? Quais são os temores, os medos que você tem? Como está o seu coração? Seu coração está morrendo e você não está conseguindo resolver? Seu coração está distante de Deus, você não consegue mais ouvir Deus? Você não consegue mais falar as coisas de Deus, porque seu coração está totalmente cancerígeno. Está morrendo, você não consegue falar com Deus. Você até fala sobre Deus, mas não fala com Ele. Você até ensina sobre Ele, mas não fala com Ele. Sabe, o pastor falou uma frase que é uma frase, mas quase um trocadilho. Estou tentando lembrar a frase que o pastor falou aqui, que você tem que... A coisa mais... Olha esse negócio aí, difícil. Tem uma frase que eu gosto. Que eu queria falar para você, que é parecida com essa. Que eu quero falar para você. Você precisa aprender a desaprender para aprender a aprender.
Você entendeu? Vou repetir com muita paciência e calma. Você precisa aprender a desaprender para aprender a aprender. Você tem que se desvestir de você mesmo para que Deus possa preencher o seu coração. E agora Ele vai te dar identidade, propósito e missão. Se o seu coração estiver bem, essas 3 coisas vão estar claramente na sua mente. Se você não sabe responder essas 3 perguntas, seu coração não está bem. Tem que ser tratado. Você tem que ter consciência da sua identidade, propósito e missão. Eu sei, se você me perguntar, vou te responder sem pensar 2 vezes. Eu sei qual é a minha identidade, sei qual é o meu propósito e sei qual é a minha missão. Estou vivendo isso. Amém?